Fala galera, muito bem-vindos a mais um podcast Café com Arquitetura. Que delícia mais uma vez aqui com esses amigos queridos. Hoje com o Mário da Foniplan e Fabiano Destro da Milan. Aê! Esse novo formato, tem que apresentar quem que é o Mário da Foniplan e o Fabiano Destro, esses empreendedores de Sorocaba. Que quem não assistiu ainda o último episódio, assiste o último episódio aqui, que foi com o Mário, estreou Quem aqui, quiser ver então toda a apresentação do Mário, assiste o outro episódio. Vamos falar desse cara originário de Jacupiranga. Não se sabe se é Jacupiranga, Jacutinga, né? O cara gosta de criar um personagem, né? Eu jurava que esse cara era de Jacupiranga, agora eu descobri que ele começou em São Paulo, vendendo pneu. Teve não sei quantas lojas de carros. E quando veio para Sorocaba, trabalhou com móveis. Isso. E hoje é um dos maiores vendedores de madeira do Brasil, é isso? É, um madeireiro. É exatamente isso. Eu comecei em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, sou originário, minha família é originária de Jacupiranga, mas eu não nasci em Jacupiranga, eu nasci em São Paulo, né? Comecei a minha vida lá, trabalhei no banco de 14 aos 20 anos. Com 20 anos comecei a vender pneu. A gente vendia pneu na rua. Falei isso já pra vocês, né? Eu vendia pneu na rua, colocava na picapinha, comprei uma chaveiro. Coloquei na chaveirinha, a gente colocava uma placa e vendia na rua. Foi aí onde eu comecei o meu negócio. Comecei a vender pneu na rua, depois eu montei uma loja pequenininha, mas muito pequena, menor do que essa sala aqui. Aí depois comprei uma máquina de montar pneu e aí a gente foi começando a vida, né? Aí de lá pra frente foi legal pra chuchu. Trabalhei com centro automotivo, tive loja de carro, a gente teve um conjunto de coisas ali. Em 2010 eu vim para Sorocaba, mudei totalmente o ramo e comecei trabalhando com planejado até então. E agora a gente tá aí, tá junto com vocês aí pra gente fazer um trabalho bacana aí, ver tudo que a gente pode fazer, agregar, sempre estar junto. Isso aí eu gosto bastante, eu gosto de fazer bastante relacionamento, eu gosto de conhecer pessoas, porque a gente aprende muito, né? Aprende muito, isso aí é muito importante pro nosso negócio e pra nossa vida também, né? E tá aí junto com a gente, junto com o Mário também, né? Que é parceiraço, já conhece também. Potência. E qual é? O dono de comércio. Na quarta série, eu tinha um vizinho que tinha um bar e eu trabalhava para ele para trocar a tampinha de garrafa com as garrafinhas de coca que tinha na época e as caixinhas. Sim. Aí eu levava as garrafinhas, porque eu ficava abrindo o coca o dia inteiro no balcão, ganhava as tampinhas, o cara não me pagava nada, ajudava ele a atender no balcão, mas com um moleque, né? E aí eu, com essas garrafinhas, eu levava na escola e vendia para os meus amigos. Aí eu fui advertido pela professora que eu pegava o dinheiro do vizinho comprar o lanche lá e comprava a garrafinha. Mas era o Fabiano, dono do bar? Não. E qual é o tema de hoje, Guilherme Bissoli? Que legal. A gente vai estar abordando essas novas tecnologias e tendências do mercado imobiliário, mas eu acho fantástico estar na frente de dois empreendedores. Quero aproveitar e fazer o agradecimento a Difu Studio, ao professor das obras, que também é um novo empreendedor nesse mundo de conteúdo digital. E que ruim, né? A professora fazer isso. A palavra empreendedorismo é algo muito novo. Quando eu estava na faculdade, na minha época, a professora levou numa aula extra que nós tínhamos o que era empreender, né? Então o brasileiro ele sempre empreendeu antes de saber o significado da palavra, mas que bom que eu acho que o que vale de tudo é essa persistência, né? De nunca parar e tá aí até hoje empreendendo, e a gente aprende trocando muito ideias, né? Fazendo networking. Sim. E tem tudo a ver com o tema, porque um dos maiores desafios que a gente tem na nossa construção é fazer todo mundo ficar na mesma página, né? Para que o cliente tenha uma experiência completa do início até o final. Não depende só da ponta, né? Do desenho, do projeto, né? Eu falo que até antes do desenho vem o cara que vende o terreno, né? O corretor. Quando a gente faz o projeto, vem a infraestrutura, vem o móvel. E como que a gente casa essas tendências aí na parte da decoração, que hoje o móvel vamos falar assim, boa parte da decoração, junto
com a infraestrutura da tecnologia, que é algo tão precioso, né? E valioso, né? Nesse futuro lar aí, do nosso cliente. O que eu acho que talvez se eu posso falar um pouquinho, eu acho que assim, primeiro lugar, o que você falou é certíssimo. Toda empresa que trabalha com prestação de serviço, ela tem que ter o contato com os outros prestadores. Acho que é super importante isso aí. Eu estava escutando a experiência ontem, inclusive, de uma loja de planejados que não é minha, que a pessoa foi instalar um móvel lá, caiu o móvel em cima da pedra do cliente, e entre eles foram acertados e a gente se resolveu. Em contrapartida, na mesma obra tinha uma outra personagem, que era um outro fornecedor, que ao invés de tentar resolver com os fornecedores, foi resolver com o cliente e acabou atrapalhando todo o cronograma do serviço, acabou tendo problema com o arquiteto, teve um problema gigante. O que eu vejo? Eu vejo que quando você junta todos os fornecedores, cria um elo com todos eles, a coisa funciona muito melhor. E o cliente, na verdade, ele quer a paz. É só isso que ele quer. Porque, como disse o Mário na entrevista dele, o cliente já está cansado. É muito difícil você juntar todas as informações. Às vezes, a primeira experiência dele, ele imagina uma coisa e na hora de acontecer uma outra coisa, muda totalmente o cenário. Então, eu acho que a sincronia entre fornecedores é a melhor coisa que existe. E aí entra também o caso de tudo ser pensado antes. Eu acho que, pela experiência que eu tenho, o Mário pode dizer muito mais do que eu, que tem muita experiência com isso, toda a parte que você vai colocar dentro da casa, principalmente a parte de planejados, a parte de automação, tem que ser pensado antes. Porque assim, o cliente economiza, mas economiza um rio de dinheiro quando ele se programa. Aí, por exemplo, o cara vai lá, deixa a casa prontinha, pintada. Aí ele fala, agora eu vou pensar no móvel, por exemplo. Acabou. Ele vai ter que gastar muito mais. Ele não vai conseguir esconder o que ele deveria esconder, porque o móvel ele serve também para esconder, por exemplo, um painel de elétrica, um painel de automação. Então, acho que tudo isso aí tem que ser trabalhado em sincronia com os fornecedores e o arquiteto direcionando isso. Porque o arquiteto é o grande... ele que orquestra tudo, né? Então, acho que é muito importante isso aí para que a gente tenha todo esse trabalho para minimizar mesmo a dor do cliente. Essa é a grande verdade. Trazer alegria e não dor, né? E eu acho que tem uma chave que é compreender móveis planejados não só como a roupa da casa, mas como parte da infraestrutura. Porque estávamos conversando antes, né, Mário, de começar, sobre essa importância que o móvel planejado pode ter para a automação, certo? Tem que compatibilizar o projeto de móvel com o projeto de arquitetura, de áudio e vídeo, de iluminação, tudo se fala na obra, né? Tem que... quando você vê que há uma compatibilização do projeto, que é o planejamento, as coisas já vão ficando mais fáceis. Por exemplo, a hora que eu forneço um equipamento, eu sei que ele vai ter que ser colocado no móvel. Eu tenho que passar a informação para frente, para quem? Ou vai ser para o profissional de arquitetura, ou para a empresa de móvel, que no caso vai ter a informação do tamanho do móvel que vai ter que caber naquele espaço lá, da folga mínima que eu preciso para o equipamento ventilar. Então tem todos esses detalhes técnicos que tem que ser passado. Agora, se eu pegar e fiz a venda, não, dane-se, lá na frente o problema é deles. Não é assim. Inclusive no meu pedido hoje, sai lá, eu preciso de no mínimo tantos centímetros por receiver de espaço para ventilação, já sai isso daí. Já sai medidas, nós tudo encaminhamos por e-mail para evitar problema, né? E tem que ser trocadas essas informações. E é muito importante quando o Fabiano fala das empresas tá junto. Quando tem empresas entrosadas, é bem mais fácil, a obra flui melhor para vocês. Porque se eu tiver um problema, Fabiano, a gente faz uma reunião lá, tem facilidade, já se conhece, fica mais fácil, aqui vai colocar isso, aqui. Eu tenho um produto, por exemplo, que é novidade, uma caixa que ela é invisível, me dá para colocar em painel de madeira, e vai uma lâmina de madeira em cima. Eu tenho que ter a reunião com a pessoa, explicar, porque eles nunca fizeram, né? E tudo que é novo cria um empecilho e às vezes atrapalha a venda do produto meu, que eu vendi, que em outros lugares está dando certo, e às vezes eu vou... Não, mas isso aí não vou fazer. Então, tem o paradigma das pessoas, no primeiro passo, não querer aceitar o novo, né? Então, isso é legal, entrosar.
E eu acho que tudo tem a ver nessa série que vocês estão fazendo. Eu acho muito legal essa ideia também de estar juntando empresas, porque tudo se fala numa obra, né? Sim. A empresa de automação fala com a empresa de modulado, a empresa de automação fala com a empresa de iluminação, fala com a empresa de madeira, que no caso vocês têm outra aí. Talvez a empresa de automação fala com a empresa de estrutura metálica, vocês têm uma empresa de estrutura metálica patrocinando, porque eu vou fazer um projeto, por exemplo, de aspiração central, tem que saber a viga, o forro, vai furar a viga aqui. Então, antes dele executar aquela viga, ele tem que calcular, já é no projeto, já antes de executar. Então, tudo tem que estar se falando. E quando tem novidade, né? Então vamos falar da tendência. Fica mais difícil para fazer essa instalação quando uma coisa nova? Tudo que é novo, a chance de problema é grande, porque todo mundo tem o medo, não tem experiência e todo mundo cria um preconceito. Não, eu quebrei quantas barreiras com o negócio de automação. Chegar lá tem, você fala, não, eu não vou fazer a elétrica dessa casa porque tem automação. Não, você não vai mudar em nada a sua vida, vai facilitar, pelo contrário. Não, mas eu não. Então você tem que... O mercado vai se educando, né? Sim, quebrar paradigmas, né? E acho que vocês na área de arquitetura, como é criação, toda hora vocês têm coisa nova, né? Então as pessoas têm que aceitar e tá fazendo isso. E falamos muito sobre o seu produto no último episódio, mas linkando com essa questão, né, da casa atualizada, da casa do século XXI, eu marco isso muito com o cliente. Não tem como você pensar numa casa que você vai construí-la do zero, né? Vai começar o projeto, construí-la em 2025. Começar em 24, construir em 25. Você não pensar em automação. É o mínimo que você precisa deixar pré-instalação. Assim como não pode deixar de pensar no móvel planejado, né? Como parte da infraestrutura, porque é aí onde tudo isso que vocês estão falando se casa. Que é você poder esconder fio, mas também poder participar de uma parte mais estrutural, no sentido de a forma como o seu produto vai ser colocado, sua caixa, seu receiver, seu switch, porque tudo isso tem que ser escondido também. Muita coisa que se faz na estrutura da casa, por exemplo, vamos ser mais prático. Quando você fecha a casa inteira com paredes, é tudo muito mais complicado de passagem de fio, cabo, estrutura. Tem alguns lugares da casa que você não precisa fechar com paredes. Sim. Você pode usar painel e painel de madeira. Por exemplo, a gente fez um cinema, né, numa casa que a parte interna do cinema, o cliente, eu já programei com ele que quando ele construísse esse cinema, ele não fechasse a parede do cinema, porque a gente ia passar todo o cabeamento de automação ali, automação, som, todo dentro do meu painel. Então o painel tinha um painel ripado com uma porta que escondia, que parecia que era um painel só, do lado de dentro um outro painel, e dentro você poderia passar todos os cabos possíveis, tanto cabo de som, de caixa, embutir caixa. Então isso é muito legal para não ter que ficar quebrando a casa. E economiza também, porque o cliente quebra, acaba atrapalhando ele em outra coisa. Uma coisa bacana, por exemplo, que eu estava falando, né? Muito aparelho interno dentro dos móveis. Hoje você usa muita tela. Aquela tela aquela telinha mesmo, de palha. Sim. Aquela telinha como acabamento. Excelente, porque aquilo faz que ventila. E também o sinal que você precisa de alguma coisa, você consegue usar ali até um sinal de Wi-Fi dentro do armário com uma telinha de palha, funciona bem. Isso que o Fabiano está falando é muito importante, porque todo equipamento hoje ele trava por dois motivos. Um exemplo básico de travar é a TV por assinatura. Quem aqui já não passou por isso? Não está funcionando, liga lá para reclamar, ele pega e fala assim, desliga, conta 12 segundos, daí você liga. Todo mundo já passou por isso. Isso com internet. E por que ele trava? Quando faz isso, ele reseta o equipamento, né? Desliga e liga, reseta. Trava por dois principais motivos. Um é a oscilação de energia, que daí ou é uma tempestade, ou uma oscilação da rua, ou uma descarga atmosférica, ou calor. A maioria dos casos é calor. Então, se você não tiver uma boa ventilação, um bom projeto para que ventile o equipamento, o calor trava. Quem aqui não tem um smartphone que já largou no painel do carro que ele ficou travado?
tá? Então, que ele até por segurança, né? Ele entra lá em modo de segurança. Porque todo equipamento eletrônico, ele trava. Então, por isso que é importante estar sempre pensando na ventilação. E com um móvel planejado, permite tudo isso. Telas, enfim, aí ele entende melhor que eu. Eu sei que eu preciso que o equipamento seja ventilado. Tem também o ripado, né? O ripado que hoje você usa o ripado fechado e o ripado aberto também, para você poder ter a ventilação do equipamento. Isso aí funciona bastante também. Tem o muxarabi, que aqui não sei se é muxarabi ou muxarabi, que é aquele trancado, também se usa bastante. Então, tudo que é bem programado não dá prejuízo depois, né? Até prejuízo para aparelho, prejuízo para o bom funcionamento do equipamento também e o prejuízo financeiro também. Porque às vezes, o que a gente vê muito? Eu vejo muito, o Mário deve ver menos porque ele está mais na parte estrutural. Eu vejo muito cliente ter que quebrar algo para poder fazer algo diferente. Ah, mas eu não pensei nisso e na hora que nós fizemos a gente subiu essa parede, a gente fechou, a gente isolou aqui tem uma coluna descendo, entendeu? Tem muito disso, né? Então, o projeto estando bem alinhado com os arquitetos, eu acho uma coisa legal também, isso aí no geral, o arquiteto é importante ele questionar às vezes os fornecedores que ele trabalha quanto a alguma ideia que ele vai ter. Porque às vezes o arquiteto pensa em algo lá atrás, mas ele não imaginou como que seria feito aquilo. Ou também não teve aquela experiência, ou não obteve a informação correta, né? Então, o que é legal o arquiteto fazer? Pesquisa, fala, olha, eu estou pensando em fazer algo, como que seria aqui no teu caso? Né? Minimiza também a dor do cliente, né? Que é o que mais a gente imagina, né? Tem que minimizar a dor dele, né? E às vezes o cliente também pede algo para o arquiteto, e o arquiteto faz, mas aí acaba sobrando para quê? Para os fornecedores, né? Porque é mais difícil de executar, né? Acaba custando mais caro e por aí vai, né? É muito legal você falar essa questão do ripado, porque do mesmo jeito que o Mário vai nas feiras, né? A gente acabou indo numa casa cor juntos, né? Sim. Eu nunca vi tanto ambiente com marcenaria quando eu tava com esse cara. Toda hora eu tinha que parar para tirar foto de armário. Sim. E daí o que a gente reparou que nessa casa cor foi do ano passado, né? Foi no Conjunto 23. Nacional 23, não tinha tanto ripado, né? Sim. Mas tinha muito muxarabi. Tinha mesmo. Também. E assim, será que é só uma releitura, né? De um formato? Porque até então a gente tem bastante ripado no escritório, né? A gente usa para fazer, tem um painel que esconde, né? Uma porta. Sim. Ali é mimetizada, que funciona bem. Mas eu não tinha parado para pensar que ainda o ripado, ele vem com essa solução para uma tecnologia, né? Para liberar o espaço, Fico pensando, será que para ventilar, né? Então, ainda talvez o ripado não saia de tendência. Sim. Por conta talvez dessa funcionalidade dele. Sim. E também ele faz uma divisão de ambientes sem deixar totalmente dividido, né? Sim. Porque, por exemplo, o moxarabi, como o ripado com o vão, ele te dá uma amplitude no ambiente, né? Ele não fica, o ambiente não fica fechado. O ripado tradicional é aquele que tem um painel e as ripas na frente coladinhas. Então você fechou o ambiente. Agora estão mudando um pouquinho, né? Agora você está usando muito ripado que você consegue ver um pouquinho lá no fundo, tem uma pequena visão. Quebra um pouco a luz, o sol, quebra um pouco o som, né? Também faz a ventilação, por exemplo, para equipamentos. Então, o ripado, ele continua com menos força, né? Mas ele continua. Agora, o que eu vejo hoje? Tudo que você consegue dar amplitude ao ambiente vai continuar acontecendo, né? Perfeito. Tudo. E extrapolando um pouco agora, assim, a imaginação para coisas imprescindíveis numa residência, né? Eu fiquei até com essa dúvida quando a gente estava conversando, Mário. Outra coisa que eu falo pro cliente, que é imprescindível, energia fotovoltaica. O Fabiano tá construindo lá, acho que tenho certeza que tá pensando nessa possibilidade.
Não tem como você construir uma casa hoje em dia sem pensar na eficiência energética da sua casa. Sim. A automação consegue conversar com a parte de aquecimento, ou melhor, de energia fotovoltaica, geração de energia? Na verdade, são coisas independentes, né? Independentes. Independente, porque a energia ela vai gerar na rede e acabou. Não tem nenhuma... Mas para oscilação de energia, por exemplo, para os equipamentos? Nunca funciona. Porque, na verdade, a energia, ele joga na rede, né? Nunca tivemos problema, não. Nada que... E a maioria, todos os casos que nós fazemos hoje tem solar, tá? Então, não temos problema, não. Agora, é um assunto que você tocou, é muito importante hoje a automação nas residências e nós percebemos que uma grande maioria das casas que estão sendo executadas hoje, até em condomínios de alto padrão, às vezes não tem, tá? A pessoa não põe um controle de luz. Ah, não, vou fazer na convencional, que a gente já discute muito isso, mas não... E a grande maioria, tá? A grande maioria, infelizmente, porque... A pessoa está investindo num bem e já construindo um produto obsoleto. Se amanhã ou depois no mercado de pós ela for vender a residência, a casa que tem tecnologia, que tem uma aspiração central, que tem uma automação de iluminação, com certeza a pessoa vai escolher uma casa ou outra. Ela não vai só pelo lado visual, né? Ela vai pelo que está embarcado na residência. E isso é muito comum, e a analogia que a gente sempre faz nos carros, né? Não adianta, a pessoa tem que construir, mesmo, mas eu não quero, minha casa sempre foi assim, mas ela tem que pensar no valor comercial amanhã, né? E as pessoas têm barreira para mudança, né? Mas é uma coisa que tem que ser feito, e tecnologia não dá para hoje você fazer uma casa sem estar prevendo tecnologia. Sim. Vou aproveitar aqui para falar que a gente está sediado na cidade de Sorocaba, no estúdio de Full, bairro de Santa Rosália, e a gente tem algumas imagens aí, eu queria colocar aqui na tela, uma imagem de uma cozinha, porque a gente está falando muito sobre a junção, né, da tecnologia, da marcenaria, mas é muito importante para os nossos clientes que nos ouvem e nos assistem aqui. A gente está com uma imagem de uma cozinha, onde que além da marcenaria, a parte de iluminação, que também funciona a automação, né? Da parte de infraestrutura de elétrica, a gente tem marmoraria, né? A gente tem a parte de hidráulica e da instalação da torneira, tem a parte do gás, da churrasqueira, né? Isso acaba, por exemplo, no final ali da parede, da bancada de granito, esse aqui é um granito, né? Sim. Temos uma tomadinha ali. Então, tudo isso pensado no projeto, mas e aí? Como que casa a execução dos fornecedores, né? Então, a imagem é para ilustrar essa complexidade nossa no dia a dia, porque o Fabiano, ele vende a marcenaria, ele não sabe quem que vai ser o marmoreiro, né? Do mesmo jeito, o Mário, que da Foniplan, que vende a parte da automação, ele não sabe quem que é a marcenaria que vai fazer o painel, né? Então acaba meio que durante a obra, vamos dizer, conhecendo pessoas novas, ou quando é uma pessoa que já conhece, traz até uma segurança, né, para o cliente, né, nesse momento. E é importante saber que, por exemplo, aqui é uma cozinha não tão grande, uma cozinha simples, mas olha a complexidade disso aqui, né? Você tem os pontos elétricos para forno, micro-ondas, geladeira, tem que ponto de água na geladeira, ponto de água na pia, ponto de gás lá na churrasqueira. Aqui tem um forno aqui embaixo também, ou uma máquina de lavar que também vai precisar de água e energia. Às vezes o tipo de energia que vai precisar puxar aí não é uma energia normal, talvez um cabo um pouco mais parrudo. Aí você tem o ponto de fogão na ilha aqui, olha, tá vendo? Olha, isso aqui tem que ter um outro ponto com outro tipo de cabo. Tem a parte da elétrica que você vai precisar colocar também, de iluminação. Então, o que acontece? Por que a gente sempre bate na tecla que deve se fazer isso aí sempre antes? Porque na hora que está executando o projeto, a esposa às vezes quer inverso, ela quer uma churrasqueira no outro lado, ela quer a máquina de lavar dela embaixo da ilha, por exemplo. Tudo isso tem que ser programado a hora que está lá na parte cinza.
tá montando a parte elétrica da casa, a parte hidráulica, isso vai já ter que estar pronto e definido. Sim. E muitas vezes a gente tem que ficar fazendo uma manobra para poder atender, mas não fica tão bom e tão econômico e eficiente como se fizer tudo programado desde a parte da construção da casa. Eu sempre digo, olha, não quer fechar tudo? Não tem problema. Fecha a parte molhada, pelo menos. Sim. Porque essa parte molhada é super importante. O que você vai querer na tua cozinha? E normalmente a mulher é mais detalhista que o homem, né? A mulher, não, eu quero uma iluminação para a hora que eu acordar de madrugada, eu tenho uma iluminação embaixo da pia lá para esquentar um leite para a mamadeira do meu filho, por exemplo, né? Então tem tanto detalhe que a gente tem que pensar antes de executar um projeto. A hora que está começando vai ter que começar tudo junto. Sim. E o móvel planejado também tem que estar nessa jogada. Ele tem que estar sendo programado nesse momento, né? Qual que é a posição da coifa? Eu vou ter que ter o armário embaixo da ilha, a coifa tem que estar exatamente no mesmo local. Aí quando a gente chega, a coifa não está pronta, aí tem que fazer toda a estrutura, quebra gesso. Aí no gesso tem iluminação, tem automação, tem um monte de coisa que vai ter que quebrar para refazer, porque não foi pensado na hora correta, né? Sim. Eu até estava pensando, enquanto você estava falando, a importância de a gente linkar a tendência do móvel planejado com as tendências de eletrodomésticos e equipamentos, né? Sim. Por exemplo, churrasqueira a gás era uma coisa que há alguns anos não era tão comum em residência. Sim. Hoje em dia é super comum. E a parte de marcenaria teve que se atualizar. Eu acredito que da mesma forma seja com automação, né, Mário? Por exemplo, eletrodomésticos e produtos que serão utilizados na casa, conforme eles vão se atualizando, impacta provavelmente também na automação. Como, Sim. por exemplo, a Alexa. Antigamente não tinha, hoje em dia tem. Exato. Né? Nossa, assim, o que mais impacta, tipo, num ambiente desse, seria a parte do áudio, né? As caixas de som. A Sim. coifa vai num lugar que, de repente, tá previsto ter a caixa ali, daí você tem que ter simetria, não pode estar colocando em qualquer lugar. Temos que estar falando com a arquitetura, temos que estar falando com o móvel, temos que estar falando com o pessoal de coifa. E tudo isso, por isso que é muito importante os projetos estarem compatibilizados, só que a gente sabe que na maioria das vezes não é assim que acontece, né? E aí as dores de cabeça vão aparecendo e vai tendo que sendo achadas soluções, ao passo que você também não tem o domínio eu acho que é muito importante o arquiteto ter o domínio de onde está sendo fechado cada coisa. Por quê? Às vezes o arquiteto nem sabe com quem eu garanto que você tem cliente que você não sabe com quem ele fechou o móvel, com quem ele fechou a iluminação. Aí vai dar um problema. Porque ele tem que estar se falando com a arquitetura. Por mais que hoje a gente tenha essa experiência imersiva, né? Então a gente está criando hoje o 3D que todo mundo, né, pode entrar, andar no 3D, olhar para cima, para baixo, para o lado, olhar todos os detalhes de bancadas, tomadas, mas tem uma expressão que a gente utiliza muito, que é a casa laboratório, que é quando você realmente, de fato, você é o usuário dela. Então, hoje eu já sei a quantidade de panelas que eu preciso para ter a quantidade de gavetas dentro de uma cozinha, né? Esse final de semana eu tive a experiência de viajar com um casal de amigos, um arquiteto, uma designer, né? E eles contrataram um outro profissional para fazer o projeto, ficou muito bom o projeto, para fazer toda a parte interna. E eles me perguntaram, né? Eu dei muito mais opiniões de usuário para eles do que de arquiteto. Por exemplo, lavar a louça. Olha, coloca a máquina um pouco mais próxima à pia, do lado da mão direita, vocês são destros. O Caio sempre menciona isso nas reuniões. Do lado do fogão, coloca as gavetas, né? Então coloca entre a pia e o fogão as gavetas, porque quem for pegar o talher da pia não atrapalha também quem tá no fogão, e quem tá no fogão fica muito mais fácil, né? Coloca um lixo do outro lado oposto do fogão ali, do lado da pia, né? Do seu lado esquerdo, para quando você tá limpando os legumes, vai jogar a casca, né? E para eles falam, nossa, uau, né? Como que vocês projetam a cozinha? Mas eu fui muito mais como seria a minha cozinha dos sonhos, né? O Fabiano fala muito também nessa questão. Eu mencionei para eles, uma dica que eu tenho aí de um fornecedor, que quanto mais gavetas a gente tem, mais ferragem a gente tem. Então, será que é necessidade a gente ter gaveta em tudo? Daria para a gente diminuir e colocar portas. Então, é uma experiência que a gente acaba levando das nossas casas, né?
que a gente morou, sentiu a dificuldade, por exemplo, quantidade de interruptor, né? Que o Caio acha que tem muito na casa dele. Só é possível quando realmente, de fato, a gente vive isso na pele, né? Então, o arquiteto é um negócio que ele vai em todo lugar e ele fica olhando para cima, pro lado, olha um detalhe, é coisa muito chata. Como que é isso para vocês quando vocês vão visitar uma casa, um ambiente novo? Vocês têm esse desfoque assim? Tipo, o objetivo é ir pra festa, mas fica olhando o aparelho de som, fica olhando os móveis. Vocês têm isso também? Acredito que com todos nós é a mesma coisa, né? Olho clínico, né? Olho clínico. Você vai batendo o olho e vai analisando, né? Vai vendo o que a pessoa poder melhorar, o que não. Eu costumo não falar nada. Não falo nada, porque parece que às vezes a pessoa vem e te mostra um negócio, pô, meu, olha aqui, vem te trazer pra ver minha casa. Só nova, esperando tal, elogio, né? Tal, você fica, não, legal, bom, legal. Como você vai, naquele momento, tá tudo pronto, o que você vai falar pra pessoa, né? É igual, minha roupa tá bonita? Tá bonita, porque você vai falar que o cara tá feio, como não tem como mais, o cara já tá vestido, não é assim? Então, é lógico que... Quem tem experiência vai fazer o negócio funcionar melhor. É natural, né? Por exemplo, eu vou fazer o móvel funcionar melhor. O Mário vai fazer a automação dele funcionar melhor. Porque vive muito isso todo dia, né? Sim. É igual um médico que cuida da pele. Ele vai fazer a pele dele ficar melhor do que a dos outros. Porque ele convive com muita tonalidade de pele, muito tipo de pele. E nós não, né? Então, eu acho que a experiência faz tudo. O que é legal também é que a gente não consegue ter esse time, né? É muito complicado. Mas se a gente conseguisse passar o máximo de informação para todos os arquitetos, para todos os fornecedores, para todo o pessoal que trabalha com a gente, isso seria muito legal. Sim. Porque a informação faz tudo funcionar melhor, né? Sim. A roda gira muito melhor, mas muito melhor mesmo. Mas é muito cultural, né? Por exemplo, eu vejo que trazer essas informações falando sobre nossos clientes, por exemplo, a gente conseguiu e está conseguindo cada vez mais demonstrar para eles que iluminação é infraestrutura. Então, com a iluminação, eu sinto que com o passar dos meses, dos anos, está sendo mais natural eles procurarem fechar antes. Com a parte dos móveis planejados, tem tudo a ver, porque a gente está vendo aqui um exemplo que tem os 3 exemplos, né? Iluminação, móveis planejados e automação. Veja, Sim. Tem ar-condicionado dentro dos nichos. Se tiver automatizado, precisa ter a conversa dos 2 fornecedores. Tem iluminação dentro dos nichos. Tem caixa de som no teto. Caixa de som no teto. Tem painel escondendo as portas, né? Mimetizando as portas de abertura com ripado. Então, é uma complexidade grande a gente conseguir trazer todos os fornecedores, como o Gui sempre fala, para a mesma página, né? Mas é necessário, né? E tem um detalhe aqui, olha. Você pode perceber. Ali tem lugar onde tem pedra dentro do armário para colocar água, foi pensado nisso antes. A parte de iluminação lá em cima com o ar-condicionado também teve que ser pensado antes, porque você não consegue colocar o móvel com ar ou ar sem um móvel, né? A posição da coifa, o armário aqui embaixo, olha, esse armário aqui não existe parede. É uma caixa de pedra, tá vendo? Olha onde tá o fogão cooktop. Você tem que pensar na medida do armário para deixar a estrutura da coifa, para poder pôr fogão, para poder deixar o gás embutido no chão, porque o rapaz vai instalar o piso, né? Então toda essa parte, olha, do outro lado você vê que tem um ponto de água com uma torneira, com pia. Então assim, é complexo, gente. Parece uma coisa fácil de se resolver, mas é uma coisa complexa para chuchu. Se não tem uma programação, bagunça tudo, né? Você imagina, um cliente desse aí, ele não conseguiria montar do jeito que está montado agora no final da obra. Ele teria que ter comprado antes mesmo, teria que ter feito o projeto antes mesmo, né? Perfeito. E a gente consegue conversar com muita gente ali, ó. Nós tivemos iluminação, tivemos ar, tivemos a parte de pedra, a parte de infraestrutura para água, para gás, para elétrica e por aí vai. São muitas coisas que a gente precisa deixar no mesmo carrinho, né? Muita coisa. Tudo junto e ao mesmo tempo, né? Exatamente. Aqui é uma porta de passagem. Não sei se vocês conseguem perceber, aqui tem um espelho e a porta de passagem aqui, olha, ela abre em duas etapas e joga para dentro do armário lá. Sim, de correr, né? De correr. Isso também é importante, porque a gente tem que pensar no gesseiro, tá vendo lá em cima, ó?
tem o corte do gesso lá em cima, olha, ele tem que fazer na medida, porque senão atravessa e atrapalha o nosso negócio. Esse armário, ele é um armário de passagem, parece uma parede, mas não é. O armário tá aí, porque ele não precisou colocar parede, o armário foi usado para um divisor de ambientes. Então toda essa parte aqui, olha, ele não tinha nada, era um vão aberto, a gente fechou inteiro, colocou um espelho para aumentar o tamanho do ambiente, colocou a porta de passagem e tudo isso foi feito da marcenaria, não precisou ter nenhuma estrutura de alvenaria. Então isso aí ajuda bastante. Aqui, olha, a foto não pega, mas tem alguns nichos aqui também. Do lado de lá tem um outro armário. O nicho faz o quê? Ele deixa uma profundidade para a gente fazer armário pelo outro lado. Então, tudo isso pensado funciona muito melhor, né? Aqui nós temos uma cozinha. Isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês que está acontecendo muito, né? Mistura de cores. E hoje não se usa mais provençal igual usava antigamente. Se usa a madeira e coloca o puxador provençal, por exemplo. Se alguém tem um apego por algo mais antigo e tal, aí que eu coloco um puxador concha, mas aí não vai mais naquela linha de colocar tudo provençal. O que é provençal? Provençal é uma coisa que vai remeter à vovó. Eu falo sempre pra turma lá. É o desenho da porta, né? Aquela porta desenhada, né? Isso, a casa da vovó. Quando a pessoa fala, eu quero tudo provençal, eu falo, você tá pensando na tua avó. Não é a tua avó que vai usar, vai ser você, vão ser seus filhos, né? É que é gostoso a casa da vovó, né? A casa da vovó. Não vai ter mais aquele bolinho de chuva, não vai ter mais aquelas coisas na tua casa atualmente, porque a casa hoje é tudo agitado, não tem muito mais isso, né? Mas hoje está se usando muito a madeira misturado com outras cores e muita porta de passagem dentro de cozinha, que é o que vocês usam bastante também, né? Olha, aquela parte da madeira aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um caminho que você vai para um outro ambiente da casa. Provavelmente a lavanderia, né? Vai para a lavanderia. O que hoje, de tendência de imóvel, assim, o que não pode faltar na parte do planejado, numa casa? Você tem uma ideia, assim? Qual ambiente que eu tenho que... Eu sei que são todos, né? Mas no planejamento financeiro, o que eu preciso, assim, fazer um mínimo? De cara? De cara. E o que você também, por exemplo, de dica que você daria para a pessoa que está assistindo o vídeo, como, por exemplo, esse puxador provençal de concha, que remete um pouco do provençal, mas hoje você não usa o provençal, usa uma chapa mais lisa e ele tem um custo mais acessível. Qual que é a dica que você traz, assim, junto com a tendência? Eu quero ter uma casa de 2024. O que é legal para se usar? Para se usar, Hoje se usa muita palha. Eu não sei se a palha vai ser uma coisa que vai ser usada há muito tempo. Então eu aconselho não colocar na casa inteira. Claro. Tá? Porque o móvel planejado ele tem uma facilidade também, né? Vamos dizer, você fez um armário que colocou uma porta diferente para chuchu e de repente você enjoou, não é mais aquilo e tal. Você pode trocar sua porta. Porque a gente tem as medidas, a gente troca a porta e deixa moderno de novo o ambiente do cliente, né? Então hoje se usa bastante palha. Vidro nunca vai cair de moda. Ele tem um custo maior, mas é uma coisa muito legal. Eu gosto, meu apartamento eu tenho quase todo de vidro, eu gosto demais de vidro. A casa eu diminui um pouco para não ficar tão nessa linha, mas eu gosto muito de vidro. Vidro é uma coisa que não perde na moda, não cai da moda. E se de repente o vidro tiver um pouco mais antigo, uma cor mais antiga, você troca a porta e se resolve da mesma forma. Hoje, divisão de ambientes funciona bastante, se usa muito divisão de ambientes. Uma coisa que eu queria ressaltar em divisão de ambientes, que tem que saber qual que é a característica da pessoa que está usando a casa. Hoje em dia, não se usa muito de jogar muita água numa cozinha, né? Mas a vovó, a minha mãe, por exemplo, minha mãe adorava jogar um balde d'água e esfregar e tal. Já não funciona nesse tipo de casa. Sim. Porque o divisor de ambiente, a madeira fica muito próxima do chão. Né? Então como é que você vai fazer? Como é que tem uma senhora que trabalha lá em casa, uma que ela gosta de água? Como é que vai fazer isso aí, né? Não faz. Não faz. Aí eu tenho animal em casa e às vezes o animal faz um xixizinho lá no móvel. Não pode ter divisor de ambientes. Todos os móveis têm que estar com a parte mais alta, todos eles em cima de sapata ou uma sapata produzida por pedra também. Então essas características a gente tem que entender, porque eu, por exemplo, eu fui numa casa com um arquiteto amigo nosso que
inclusive é você, que eu observei na casa que em alguns locais já tinha problema de cachorro, porque o cachorro vai lá, dá uma mordidinha, ele faz um xixizinho, acaba estragando rápido demais o móvel, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado e cuidar também com como é o tipo de tratamento que você dá da casa, né? Como que a pessoa trata a casa, como que ela cuida, ela joga água, não joga, ela passa pano molhado, qual que é o tipo de produto que ela aplica. Então isso aí também a gente tem que pensar como uma programação para casa, porque o móvel tem que durar no mínimo 20 anos. Tem que durar 20 anos, senão não vale a pena, né? É super importante isso. Mas voltando à parte da tendência, tá se usando muito da palha, o ripado mais aberto, para realmente usar, para ventilar muita coisa. Até tem gente que gosta de ventilar as coisas de dentro do armário. Sim. Tem gente que gosta muito para não ter mofo, para essas coisas. Então isso aí ajuda bastante. O armário aberto, com ripados, com palha, para que isso aí tenha bastante ventilação. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui é um dormitório simples, prático, que é o que se usa, a parte primordial da casa, né? Tem que ter no quarto. Ah, Fabiano, mas existe forma de ser um quarto muito caro? Não, pode ser alguma coisa simples. Olha, colocou um branco com 2 portas de espelho e resolveu o problema do quarto do cliente. Então isso aí é muito legal, se ajuda muito também colocar cabeceira estofada hoje. Hoje está se usando muito cabeceira estofada para criança. Criança às vezes gosta de pular na cama. Bate a cabeça numa cabeceira de madeira é uma coisa. Bate a cabeça na cabeceira estofada é muito mais... menos perigoso. Então isso se usa bastante também. E são coisas que juntam muito com o planejado, né? Cabeceira estofada, praticamente quase todas as obras estão se usando hoje. Então é importante, você pode economizar em alguma coisa. O branco ainda é o mais barato de todos. Só que eu particularmente gosto do branco, acho bonito. Desde que você consiga deixar o conjunto da obra mais aconchegante, né? Sim. Igual nesse exemplo aí. Sim. Agora entendi porque é móveis planejado. Você tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento, exatamente. O nome já fala. E por último aqui, essa aqui é muito legal também de ver. Nós fizemos tudo isso aqui, tá? Uma loja ali no Campolim de Roupas. É redondo, tá em alta, né? Então assim, se usa muita coisa redonda. Aqui, se vocês observarem, é uma mesa redonda e uma outra meia lua encaixada nela. Aí a pessoa quis eliminar a coluna. A gente fez redondo em todas as prateleiras redondas também. Isso é muito legal. As portas ali também. As portas aqui também. Né? Tem só uma beiradinha. Ali são arredondadas, porque o ambiente lá é arredondado. Metalon tá se usando bastante. Olha aqui, esses pés são nossos, olha. Pé de metalon se usa muito. Para a parte comercial, usa metalon à vontade, né? Prateleiras, para poder expor produtos e tal. Inclusive, atrás aqui no podcast é de metalon. Então, assim, o metalon é uma coisa também que vai se perdurar por muito tempo. Fica prático, né? Prático você colocar prateleira, prático de colocar as coisas e fica bonito também. No residencial também tá muito metalon, alta, né? Muito metalon. Metalon se usa muito na parte gourmet, que fica aberto, você pode colocar alguma coisa ali e fica bonito. Bota a prateleira, não fica aquela coisa pesada como se fosse uma cozinha. Fica um pouco diferente, né? O metalon se usa bastante. Principalmente que hoje se usa muito casa com estrutura de metal, né? Tem casa que é totalmente metal. Casa é toda de metal. Então tem que usar essa linha também dentro dos móveis, né? Que legal. Que legal. E essa é a palhinha? Essa é a palhinha que a gente trouxe, olha. A palhinha não tem puxador, tá vendo? Olha, a gaveta não tem puxador e a palhinha a gente pode fazer de vários modelos. Essa aí o cliente quis fazer em 2 modelos dentro da mesma gaveta, mas é uma coisa bacana para automação isso aí. É campeão isso aí para automação, né? Essa palhinha da casa da avó também, da né? Da casa da vovó. Mas tá voltando, né? A casa da tá avó em alta. A avó tá na moda. Outra coisa que é legal também, isso é uma observação bacana para quem está construindo e para quem está programando para planejado. Todo móvel hoje, ele tem que ter profundidade no mínimo 50 centímetros. Sim. Por que ele tem que ter os 50 centímetros? Para poder caber o equipamento. O equipamento normalmente tem uns 35, 40, Mário.
Então, de cabeça eu não sei se Mais veio ou nessa, mas é 41, 42. E aí tem a parte do cabo atrás. Né? Exato. Exatamente. Só um cabo, um conector HDMI que você vai ligar, qualquer conector. 10 centímetros, 15 centímetros. Então, pensem quando for fazer o móvel, colocar 50, 60, capricha ali, né? Porque às vezes coloca um home com um móvel lá de 35 centímetros de profundidade. Muito Acaba com o projeto. Não cabe. Se colocar 35, não cabe os equipamentos. O home tem que ser 50, então. Normalmente a gente passa a medida do equipamento, a medida do espaço que a gente precisa atrás, por causa de cabos, que não é um cabo só, às vezes vem um tufo de cabo. Né? Isso ocupa espaço, então tem que prever tudo isso daí. Uma outra coisa legal também, só para reforçar o que ele está falando, altura, né? O que é legal programar? Prateleiras que elas podem ser retiradas e faz de uma altura boa. Pense aí nos 50 centímetros de altura também um móvel. Porque dá para colocar até um subwoofer dentro do armário, se precisar, para não ficar fora. Um equipamento em pé, às vezes tem equipamento que é em pé, dá para colocar. E fora cabeamento, que dá para puxar tudo dentro dos armários e deixar escondido, né? Perfeito. Eu fico pensando nessa questão da casa laboratório com relação à estética do móvel, né? Porque depois a gente vai falar das tendências da automação, que é importante, mas tem tudo a ver. A profundidade do rack ali, eu fiz uma profundidade acho que de 50 com você, né? É algo que me incomoda, porque eu acho muito grande. Se fosse num apartamento, uma sala menor, eu acho que eu não faria nem com essa profundidade. Sim. Mas, se não tivesse, seria muito mais difícil encaixar né? Mas ainda não tem, né? Mas tá preparado futuramente. Se um dia essa casa for com uma outra pessoa, tá preparado, né? Mas o legal dos móveis planejados é que a gente também dá para pensar em módulos, né? Para que isso, né? Então, não necessariamente para quem está nos ouvindo, acho que é muito importante, a gente não precisa ter o rack todo de 50, mas aonde vão os equipamentos, a gente tem que ter esse planejamento, né? Uma observação também que é super importante dentro do que você está dizendo, né? Hoje, qual que é a tendência? Todos os móveis ter o vão maior possível. Antigamente pensava em móvel até de 40 centímetros de vão. Hoje é 1,20. Então o que a gente faz? A gente não trabalha com a prateleira tradicional mais. Perfeito. É a prateleira de 2,5 centímetros. Porque todos os móveis a gente está tentando deixar o mais slim possível, mais largo possível o módulo. Fica mais fácil, mais bonito e mais prático e mais cômodo também para usar equipamento. Né? Para poder colocar mala, para poder colocar coisas compridas. Antigamente era tudo muito linguicinha. Hoje não, hoje é mais horizontal o móvel, ele é mais largo, ele ficou mais largo mesmo. É uma tendência. É uma tendência. Você tocou no assunto aí que é tamanho, apartamento, e a gente tem o contraste, né? Nós fazemos apartamentos pequenos e às vezes casas grandes. Apartamento, a gente sempre foca colocar tudo em quadro metálico, tipo roteador, suíte, todos esses equipamentos não ficar no móvel. Põe um quadro metálico como se fosse um quadro elétrico, né? Tem que achar um espaço, mas normalmente a gente faz assim. E do móvel também, não dá para ele todo ser que ocupa espaço, daí faz num canto, alguma coisa. Agora a casa já inverte, às vezes a gente nem utiliza móvel. Utiliza o móvel para fazer talvez o fechamento, mas usa rack metálico mesmo, dependendo do tamanho da casa, usa-se muito. E tem casas que chega a ter sala técnica, né? Que daí nem não tem o móvel. Eu fiz um projeto que ficou bem bacana, que a pessoa colocou um rack metálico no home, que era do teto ao piso, e ele fechou com um ripado, alguma coisa assim, de madeira. Mas, ou seja, a gente tem que pensar muito também, que sempre faz o projeto e não pensa no espaço para infra, numa sala. Às vezes é uma metragem exorbitante da casa lá e não pensa numa sala técnica. Né? E essa sala técnica é importante, uma pessoa ficar de pé, conseguir trabalhar, manipular o cabo, dependendo do tamanho da casa, é importante. Então o rack ajuda bastante em organizar a ventilação, que a gente tocou nesse assunto aqui, usa muito rack metálico, e até
se conseguir, às vezes, já peguei projetos que ele tem um rack metálico embutido num móvel baixo, um rack menor, que existem racks menores também, fica bem legal, porque tem equipamento que é próprio, é fabricado para ser fixado em rack. Muito bom. E aí, Mari, as tendências da automação que não podem deixar de ser executadas numa casa? A gente falou muito sobre o planejamento, pelo menos da infraestrutura, né? Sim. Mas a parte de aspiração central, né? Até ter em casa era uma coisa que eu achava que só tinha em casa de milionário. Mas não precisa de um custo inicial tão alto para você fazer a pré-instalação, né? A tendência, eu acho que assim, iluminação é uma coisa que tem que quebrar essa barreira e parar de fazer convencional nas partes sociais. Tá, isso é humanamente possível você controlar. Isso aí é uma tendência que tem que acabar e tem muita insistência ainda em uma grande maioria, mas a gente vê que é uma coisa que tem que ser mudada. Parte de rede tem que ser bem planejada, bem executada numa casa para ter uma boa cobertura de rede. Parte de segurança, quando a pessoa quer, também tem que ter um planejamento de tubulação, câmera. A melhor solução é cabeado, sim. Tá? Mas hoje tem tudo sem fio, tem, mas consome banda, tá? Minha TV é Wi-Fi, tem, mas consome banda. Então, o correto é cabear tudo, é a melhor solução que tem, é tudo cabeado. Então, essa é uma tendência, cabear, por mais que todo mundo fale, sem fio, mas não é a melhor solução, tá? Câmeras mesmo, se você for colocar várias câmeras sem fio, não roda, não trava, você tem que fazer um mega projeto. Então cabeamento, tá? Isso é uma tendência que não vai mudar. Por enquanto não tem tecnologia para isso. Na parte de áudio tem muita coisa bacana, depende do que a pessoa quer investir. Tem caixas invisíveis hoje, você consegue fazer tanto na alvenaria, como no teto, como na marcenaria, em qualquer lugar, essas caixas invisíveis, é bem legal. Tem caixas para jardim hoje que você consegue distribuir ela como se fosse espeto de luz, direcionando o som, colocando subwoofer. Nós temos uma linha da Focal que nós trabalhamos hoje, que é a caixa Litora. É uma caixa, um design bem bacana, às vezes com várias cores, dá para colocar combinando com a pedra que vai colocar na piscina. São tendências que vêm forte aí. Que mais? LED é uma tendência que eu acho que para grandes formatos, em áreas de iluminação, vai pegar, vem caindo o preço e vem aumentando a resolução, tá? A área externa hoje, LED é uma coisa que já é realidade, tá? Já está sendo... Tem um investimento alto, mas já é realidade. Antes era impeditivo. Hoje já está se tornando realidade. E o controle, uma coisa assim, o keypad é uma coisa que eu acho que tem que estar fortalecendo e vai cada vez mais. O que é o keypad? É o teclado que vai no lugar do interruptor. E ele é inteligente. Nós temos um keypad hoje que ele é sensitivo, você passa a mão na frente, ele acende a luz, você consegue nomear cenas nele, você clicou no botão, você tem o feedback, o que você ligou, ele tem o feedback de áudio, que muitas vezes a gente aperta 2 vezes, né? Aí apertou uma vez liga, apertou outra vez desliga. Então ele tem um sonoro que você sabe que apertou, ele confirma que você apertou. E fica muito fácil, porque integra tudo. Hoje, onde acende a luz, eu consigo ligar a televisão, o som, o ar-condicionado, eu consigo desligar tudo também, então facilita. E isso é uma tendência que vem muito forte, os keypads, e todo mundo fala do comando por voz. Eu não acredito que isso funciona assim para algumas coisas, mas, por exemplo, se a gente estivesse aqui, eu cheguei aqui agora, eu queria que acendesse a luz. Como que é dar o comando da luz? Ele podia ter a cena café, mas eu vou saber que você tem que memorizar, ninguém vai memorizar. Não fica universal, fica muito dedicado a quem fez. Então, eu acredito sim, vai ter o comando de voz, e todo mundo hoje fala em automação, comando de voz. E o que eu vejo nas feiras não é isso que acontece. Perfeito. Ninguém está focando, é um acessório a mais para alguém específico, mas não é uma tendência. O keypad é a tendência
E isso vai permanecer e não vai sair. Acho que uma ótima forma de finalizar, já agradecendo aqui a quem está assistindo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar like, porque você está dizendo que a informação, a tecnologia, ela precisa ser acessível, né? Sim. Acima de tudo. Então, o que torna uma casa pronta para o século XXI, né? O que deixa uma casa sempre em alta no mercado é ela ser acessível. Tem tudo a ver com a automação, tem tudo a ver com móveis planejados, e a gente no escritório de arquitetura, por outro lado, né, preza muito por essa parte da tecnologia acessível na nossa metodologia de representação gráfica de projeto, por exemplo. A gente falava no vídeo anterior sobre o óculos, né, que é uma coisa que demanda, né, muitas coisas. Demanda que a pessoa tenha dinheiro para comprar o óculos, que ela saiba mexer naquela tecnologia, que ela se desligue do mundo real para entrar no mundo virtual por alguns momentos e saiba operar aquilo. A gente usa uma tecnologia que não precisa disso, é um tour virtual, né? Então Sim. é muito acessível. Eu acho que a casa do século XXI é uma casa acessível. Sim. Eu tive recentemente, o ano passado, acho que foi ano passado, foi ano passado em Las Vegas, uma casa feita toda automatizada. Foi a casa mais automatizada que eu vi. E eu vi muito isso, keypad em alta, muita motorização controlando. Todas as esquadrias da casa eram motorizadas, todas. Caramba. Tá? Tinha a mesa de centro da casa, uma mesa de centro, né? Você põe lá as coisas, que ela abria, era um lift de TV, saía a TV da mesa de centro, por exemplo, numa área gourmet. E você não vê isso nos projetos, né? Era uma coisa bacana. E painel de LED tinha presente nessa casa também. Lá por essa casa, como era em Las Vegas, acho que é muito seco, eu vi muita água em todo lugar, mas tudo controlado também pela automação. Tinha uma sala técnica, tá? E tinha em cima tinha um rooftop com som, que aí era a nossa praia, bem legal também, tá? Mas o que eu vejo é isso, a tendência que é o que a gente tá falando aqui, o cabeado vai continuar mandando, iPad vai continuar mandando, e muitos clientes hoje chegam para nós e falam: eu quero automatizar tudo por voz. Nós fazemos também, só que é um acessório a mais, não dá para ser só nele. Perfeito. Eu acho que é um acessório a mais. Até, por exemplo, eu vejo que essa tecnologia ainda nem avançou ao ponto de, por exemplo, estar escutando uma música alta e ter que gritar com o assistente para ele te ouvir. Então, é algo que, pelo contrário, no carro é muito fácil, às vezes, quando você precisa responder alguém por voz, né? Então, acho que é uma ferramenta. Eu gosto muito da sua frase, lá da simplicidade da automação lá, que menos é mais, que é uma tendência mesmo. Sim. Então, a quantidade de menos aparelhos, né? Então, a gente reduzir isso só numa plataforma, tanto para acender e ligar a luz, de coisas simples do dia a dia, né? E eu acredito que a automação, ela vem para nos ajudar muito nesse laboratório da casa. Então, acho que deixar a nossa vida mais simples, né? Sim. Legal. E você, meu caro, você gostou da dica que ele deu de tecnologia? É só deixar uma área técnica? Essa é a grande dica que eu senti aqui nesse podcast, né? É só deixar uma área técnica. Exatamente. Pronto. E deixar ventilada também, né? De preferência uma maquininha de ar-condicionado, se de repente colocar lá no fundo, né, Mário? Muito bem. Legal. Muito obrigado, gente. Obrigado, Mário, de novo aqui com a gente. Foi um prazer retornar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Agradeço também, agradeço o Mário, agradeço vocês aí de estar juntos. Muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, eu agradeci o Mário pela persistência que ele teve também em se aproximar com a gente. O Fabiano, ele é o rei do network, né? Ele fala bastante, ele gosta de almoçar, marcar encontros, ir na Casa Cor juntos, e ele é um cara que também se aproximou da gente, de fato, o que a gente sabe hoje de arquitetura, decoração, vem de vocês aí, fornecedores que fazem essa ponte com os escritórios de arquitetura. Obrigado por estarem presentes aqui no nosso podcast Café com Arquitetura. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Assim que a gente encerra. Eu só queria falar, eu achei muito legal
E eu aprendi muito da área dele. Eu acho que é recíproco também, né? sim. Demais. E é informações que eu tava aqui assistindo, fiquei assistindo ele falando. E aí eu imagino vocês, que aqui nós estamos em 2 fornecedores. Quantos fornecedores não tem na obra? Sim. Vocês têm muita informação na cabeça de vocês. Por isso que cada vez mais vocês precisam de empresas especializadas e confiar neles, né? Muito. Porque é Exatamente. muita informação cada um. Ninguém Mas vai dominar nunca tudo. Você sabe que os momentos que eu mais aprendi sobre esses outros serviços correlatos à arquitetura que não são efetivamente projeto de arquitetura é levando o cliente em loja, escutando as dicas para o cliente, o que ele vai precisar, e você vai crescendo o seu repertório, né? Então, automação mesmo. Eu aprendi muita coisa conversando com você, conversando com a Ana, levando o cliente lá e me inteirando, né? E é assim que a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado por assistirem até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.